Vereador Silvio Humberto, como vai, meu amigo? Nunca mais te Pois é, vi. Zé. Bom dia aí a todos, Você sumiu, meu todas. irmão. Pelo amor de Deus, Oi, apareça em nome de Jesus. Jesus, Estamos passando. aparecendo sempre. Me diga uma coisa, Silvio, que é isso que está acontecendo na nossa terra, meu irmão? 80% da população aqui é negra. Preciso ter respeito. E amanhã não é somente o Dia da Consciência Negra, sabe, Silvio? Deixa eu lhe Hum. chamar de Silvio, porque, Não, claro, a gente tem tanto tempo aí já Silvio, nessa a caminhada. gente já está junto nessa zorra aqui há quanto tempo, combatendo essas loucuras todas. Eu fui criado, minha infância, na ilha, eu fui criado com pobre, preto, branco, rico, gay, lésbico, com tudo. E eu vivi isso, vivi enxergando o que é que tinha que viver. É isso que tem, meu filho. O elevador social é todo mundo dentro. E isso até um ponto a gente foi levando. Mas, meu amigo, de 3 anos para cá, o racismo está mais latente do que em outros anos, Silvio. O que é que a gente pode fazer? Zé, eu aprendi recente, bom dia a Bom todos dia, e meu querido. todas. Eu aprendi ouvindo um seminário que eu participei, né, do Black Lives Matter, né, uma ativista e foi do Coalizão Negra por Direitos. E o que ela disse que os ataques não eram em razão dos nossos erros, e sim dos nossos acertos. Então, à medida que nossas conquistas vão avançando, que você vai deslocando, né, vai avançando em determinados espaços onde a população negra não se encontrava, ou seja, o fato de estar fora de ordem e estar chegando de forma coletiva, os casos, né, vão se avolumando porque assim, as pessoas também estão denunciando mais. O que está acontecendo é que hoje você está usando o vídeo, né? Você está usando as redes sociais. Então, o que já acontecia, hoje você ganha volume. Né? E o fato de você estar denunciando, e o que parece que, quando chega nesse período da Semana da Consciência Negra, se a gente lembrar do ano passado, foi justamente no dia 20 de novembro que aconteceu aquela tragédia, né, do Carrefour. Né? A morte, você entra numa relação de consumo para consumir algo e a pessoa sai morta. Então, os casos que têm acontecido, e assim o fato, isso mostra a presença do movimento negro, a tomada de consciência negra, né? E a gente sempre diz assim, o racismo não tira férias, e hoje você tem discutido a questão racial de janeiro a dezembro, e você tem um ambiente, infelizmente, que é assim, um ambiente que está propício, porque você tem um governo federal que tem essa energia da desconstrução, que estimula os ataques homofóbicos, que tem uma visão conservadora, os ataques racistas, as pessoas acham que não está fazendo absolutamente nada. Tem um caso que está gerando processo da deputada, acho que Bia Kicis, lá em Brasília, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e fez um post racista, né, quando a Magazine Luiza fez uma ação afirmativa de contratar é, executivos trainees negros, né? E ela fez uma caricatura, né? Pegando dois personagens aí e trazendo assim de forma pejorativa, né? A imagem dessas pessoas dizendo assim, esse daqui vão fazer ação afirmativa, um deles era o ex-ministro Mandetta, né? Pintado de preto. Então assim você tem os casos e assim eu digo sempre que nós estamos vivendo o velho racismo que você tem eliminado fisicamente, por exemplo, esse genocídio da juventude negra que nós vivenciamos ainda, e, por outro lado, você tem esse fruto das pessoas negras estarem fora do lugar, porque é muito fácil você não ter uma postura racista quando você não está disputando absolutamente nada, ou seja, quando você senta sozinho no sofá. E o que a gente tem observado é que, assim, os casos, e vão acontecer mais, né? Agora, a gente precisa ter uma legislação, eu acho que, por exemplo, agora tem sido um avanço a injúria racial ser qualificada agora também como crime de racismo, porque você vai criando um ambiente que não faz prosperar, que não é condescendente com ações racistas. Isso não vai evitar que aconteça, mas sabendo que tem punição, isso, as pessoas que praticam, né, podem pensar duas, três vezes, mas é uma disputa também de espaço. Né? E aí a gente tem que dizer, lembrar aquilo que o movimento negro sempre disse, né? Desde que eu entrei no movimento negro, acho que há 40 anos atrás, afirmávamos, né?
nós não vivemos numa democracia racial. Se vivêssemos em uma democracia racial, o Brasil já estaria em um outro patamar civilizatório. Agora, tem situações, vereador Silvio Humberto, que eu queria que uma explicação. Essa história do Carrefour, eu não me lembro, mas tem histórias aqui, por exemplo, de vigilantes, seguranças, até mesmo policiais, não vou dizer todos, obviamente, mas que constrangem o negro, ele sendo negro. Como é que pode? Ele é negro, ele constrange o negro, sabendo que está errado. Mas, O que é isso? por isso que o que a gente disse não é nem um racismo reverso, né? Porque você não ganha poder a partir disso. O que a gente tem, isso é o efeito do racismo na cabeça das pessoas, né? Onde você não tem um pacto narcísico diferente quando quem constrói é o privilégio branco. Então, essas pessoas que estão naquelas posições aparentemente de poder, né? E você tem algo institucional, onde você estabelece as regras. O caso do Carrefour foi a agressão dos seguranças, né? O caso do atacarejo, idem, né? O caso da Zara, recente, idem. Então, assim, as pessoas têm um padrão e, assim, o que foge daquele padrão é a forma de tentar gerar o constrangimento, gerar o enquadramento. Assim, eu digo sempre, os jovens negros nessa cidade são um alvo, né? Seja pela ação ou inação do Estado. Recentemente, a gente teve o caso com a Guarda Municipal, agora recente, aí eu vi umas denúncias, né? Um militante, né? O presidente da Unegro, né? Que também sofreu ali uma abordagem, isso chegou aí nas redes, o enquadramento que você recebe da polícia. Então, assim, o fato de tomar o que a gente conhecia antes como um baculejo, né? Isso é uma coisa que foi muito comum na nossa juventude. E diferente, eu, quem andava também no meio das pessoas brancas, não é a mesma coisa, né? Então, a gente sabe que é uma forma como o racismo se apresenta, e às vezes a gente precisa dizer sempre às pessoas que a gente não está falando do preconceito, porque o preconceito é a manifestação, o racismo é o fenômeno. Isso. O preconceito, ele não estrutura o poder. E a forma como... E não é só o fato de não deixar entrar em tal lugar. A gente está falando de algo que está na cultura das organizações, porque quando você chega em determinados espaços e você não vê a população negra, você tem uma regra invisível que impede essa chegada. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Agora, vereador Silvio Humberto, você luta, você combate, você é uma voz ativa nessa loucura que é o racismo, que é estarrecedor o que eu vejo e que me entristece profundamente. O senhor acha que tem jeito? Que isso vai acabar um dia ou não? Porque eu vi um ator, Milton Gonçalves. Essa sua pergunta, sabe aquela pergunta de $1 milhão? Né? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo que é militante, né, que é militante negro ou militante da causa antirracista, acorda todos os dias. Né? Eu posso pegar um exemplo de uma afro-americana, Ellen Baker, que ela dizia o seguinte: quem luta por liberdade não descansa nunca. Então, o que a gente está lidando, eu acho que a gente tem luta, né? Eu acho que a gente pode trabalhar para mitigar os efeitos. Eu prefiro acreditar no que eu ouvi das crianças, né? Que uma criança na escola, na chamada Casa da Infância, ali no Itaigara, isso tem uns dois anos. Em 2019, eu participei de uma palestra, né? Casa da Infância, né? Eu participei de uma palestra com as crianças, conversando com as crianças, né? No dia 21, isso eu não esqueço, né? E aí, interessante que uma criança, depois de tanta conversa, a criança me perguntou assim: e se os negros fossem verde água? Aí eu fiquei com aquela expressão assim, cheia de interrogações. É dessa energia que nos impulsiona a seguir lutando. Porque, se você analisar bem, a gente é um exercício de perda diária de talentos. Imagine você ser julgado, né, você ter sua humanidade, porque o que o racismo tira de primeiro é a sua humanidade e lhe coloca como uma coisa. E foi assim que nós chegamos aqui, como coisas. Né? Então, o processo nosso é de resgate à humanidade, ou aquilo que o George Floyd, né, pelo simples direito de respirar. Eu prefiro acreditar que tem saídas, e as saídas precisam ser coletivas. Agora, é um enfrentamento diário e precisa do envolvimento de todos. É por isso que as denúncias, elas são importantes, porque elas sinalizam, e assim, para você criar um ambiente onde as diferenças, elas precisam ser respeitadas, né?
as diferenças não podem ser marcadores de desigualdade. Esse é o problema. Não tem a diversidade étnico-racial que nós temos é um ativo importante que poderia e pode ser usado nesse mundo que se fala da globalizada, da chamada economia do conhecimento, porque gente junta sempre dá possibilidades infinitas, né? E o racismo impede, assim como o sexismo e a sua interseccionalidade, quando eles se juntam, eles se abraçam, aí é que as pessoas não conseguem ser plenas. E quando as pessoas não conseguem ser plenas, a gente perde essa coisa fantástica que é esse nosso potencial criativo. Eu acredito, eu acordo todos os dias e acredito nas saídas coletivas e que tem jeito, né? Agora, o jeito vem com luta, vem com participação, vem com envolvimento, vem com essas oportunidades. Por isso que o 20 de novembro é esse momento de fazer uma grande reflexão e uma data que pertence a todos nós, principalmente quem luta contra o racismo. Agora, eu acho também, meu querido vereador Silvio Humberto, a justiça ela poderia ser mais pesada, mais dura. E eu acho que a nossa justiça, eu não sei se é lei ou não, eu sou leigo nesse assunto, mas eu vou dar um exemplo aqui. Um jogador do Brusque, ele sofreu um racismo claro, né? Claro. Por conta de ele ter o cabelo Black Power, aquele cabelo cheio. E da maioria da população. E na arquibancada, um sujeito asqueroso, medonho, extremamente racista, ele larga de lá alguma coisa, não é, Nardelli? Veja aí o que esse cara falou, que nem me interessa também. Largou uma pesada pra ele, seu negro, do cabelo ruim, papapá. Rapaz, nesse momento, o atleta fez o que tinha que ser feito. Ele foi perfeito. Ele parou o jogo, chamou o juiz, isso Série B. Chamou o juiz identificou. Ali eu disse, meu Deus, que coisa bonita vai acontecer. Aconteceu a punição ao clube. Depois se descobriu que o cara não era um torcedor, o cidadão era um dirigente. Imagine, o dirigente de um time. O clube perdeu os 3 pontos. Eu disse, fica a lição, vai para a lição. Ontem o clube recorreu, porque perdeu os 3 pontos. Simplesmente vai ser julgado o mérito, de novo, e perde. Julgaram por 6-2, que não foi racismo. Quer dizer, você tem a matéria aí, Nardelli? Leia aí para o vereador ouvir. Achei o seguinte, às vésperas do Dia da Consciência Negra, é amanhã, sábado, dia 20, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, retirou a pena, né, da perda de pontos do Brusque por um ato racista praticado pelo conselheiro Júlio Antônio Peterman contra o meia Celcinho do Londrina, em uma partida da Série B. O clube catarinense havia sido punido em setembro com perda de 3 pontos, mais R$60 mil de multa por injúria racial praticada pelo conselheiro. A sessão dessa semana teve a presença do meia Celcinho vestindo a camisa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Isso. Uma organização que monitora os casos de racismo e ações afirmativas no futebol brasileiro. O jogador precisou ouvir várias vezes no julgamento a expressão racista praticada pelo conselheiro do Brusque. Ele também revelou os problemas pessoais que enfrentou a partir desse episódio. Aí diz o seguinte, a ofensa partiu de um presidente do conselho de um clube que deveria dar o exemplo, isso é inadmissível. Ninguém me procurou, diz ele, depois para saber como eu estava, o que tinha acontecido ou um mínimo pedido de desculpas. E soltaram uma nota como se eu quisesse procurar essa situação. Um de meus filhos, ainda o jogador, já me perguntou se deveria evitar deixar o cabelo como o meu, para não acontecer algo assim com ele. Como é que pode isso? Foi um dano profissional e um peso grande para mim. Rapaz, ele foi julgado, vereador. Teve a oportunidade de ser julgado e nesse segundo julgamento, não houve racismo. 6-2. Por que isso, então? É porque é racismo, Zé. Por isso que não é preconceito. A gente está falando de um fenômeno que é complexo, né? Que é um fenômeno que transforma o algoz em vítima, né? E a vítima em algoz de si mesmo. Né? É como se o indivíduo é morto e ele chega do outro lado com um convencimento que ele cometeu suicídio. Né? Então, tenta imputar na vítima isso. Mas o que eu considero aqui extremamente importante, Zé, é o fato a atitude do jogador. Como isso mudou? Você está aí, conhece o futebol. Há muito tempo a história do futebol não é essa.
Não é o primeiro caso de discriminação ao longo dessas décadas, né? As pessoas achavam que não estavam falando absolutamente nada. Só que hoje, assim, o caso de Aranha, que já tem um tempo, que aconteceu no Grêmio, né? A existência dos chamados, assim, até Roger, quando passou por aqui, que foi o diretor técnico do Bahia, quem está lançando um livro nesse sentido, mostrou, assim, se posicionando, né? Falando da questão racial no futebol. Basta a gente olhar assim, quantos técnicos negros nós temos, porque às vezes a gente pensa que é só atitude em campo, mas o que está fora? Quantos são presidentes, quantos são dirigentes, quantos jogadores terminam seguindo a carreira de técnico, porque foi construído e que a gente não saberia comandar, a gente não saberia ser gestor, como se fosse só a profissão corpo daquele corpo que não pensa. Né? E é algo tão complexo que quando você faz uma jogada de futebol, você mistura tantos movimentos, isso mostra o quanto precisa de uma habilidade enorme, né? Capacidade de liderança. Então, o que eu acho que é importante aí nesse momento, né? E aí ele pode recorrer, ele pode sair do Tribunal de Justiça Desportiva, vai para a Justiça Comum, né? Porque é injúria racial que hoje está equiparada, o Supremo Tribunal Federal já equiparou a injúria racial ao crime de racismo, portanto, inafiançável e imprescritível, ou seja, vai para toda a vida. Né? Então, assim, eu acho que esses momentos aqui é o momento de aproveitar essa experiência que está aí disseminada em vários jogadores que hoje começam a falar sobre o assunto e tomando atitude, né, porque eles são vitrines, eles têm essa responsabilidade, que eu diria, essa responsabilidade cívica. O mesmo caso aconteceu com o Marinho, o jogador que foi do Vitória e hoje está no Santos. Então, assim, isso mostrando que vai de A a Z. E essa necessidade de tomar essa atitude, ou seja, essa pequena coisa que faz uma enorme diferença, né? E como, por exemplo, tem uma experiência fantástica, que eu acho que é importante, do Bahia estar trabalhando essa questão da diversidade, isso é um salto importante. Isso vai gerando um efeito multiplicador, porque ele levou, por exemplo, no Santos, ter a camisa no dia 20 de novembro, a camisa toda preta, porque o Santos tinha até um nome, salvo engano, inicialmente era chamado África, e depois se tornou, me parece, Santos, porque tem a ver com os trabalhadores do porto, né? Então, os estivadores, o CSA usando a lança de Zumbi dos Palmares. Então, você tem um conjunto, né? E o futebol pode ser esse espaço, tanto que a FIFA está lá colocando, né? Aqui não é o espaço para o racismo. Eu diria que é o momento que você tem as denúncias, tem os casos, mas é o momento de ter um posicionamento. Por isso que precisa ter o envolvimento da sociedade como um todo. Né? Não é um problema negro, não é um problema indígena. Agora, reconhece aí que isso estrutura poder, porque na medida que gera privilégios, e o privilégio em função da cor, isso vai protegendo as pessoas, isso vai melhorando, por exemplo, melhora a qualidade de vida de um, porque antes, eu estou lembrando aqui, Zé, que sempre que se falava da questão racial, aí vinha a figura de Pelé, né? Ah, mas Pelé. Aí você fica dizendo assim, de Pelé, quantos nós somos mesmo? Na cidade de Salvador, nós somos 80%. Onde nós estamos? Né? Se você ainda consegue identificar uma pessoa pelo carro, né, ou pelo cabelo em determinados lugares, você tem um problema aí sério, né? Porque é sinal que coletivamente, porque vale sempre dizer que a tentativa de inviabilizar a população negra não é isso individualmente, é uma tentativa coletiva, porque é você dizer assim, é coletivamente, por isso que as ações afirmativas provocou tanto embate, e tem provocado tanto embate, porque você mudou a lógica de inserção individual, dizer assim, um negro na universidade. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu entrei na universidade nos anos 80. Hoje você tem muito mais pessoas nas universidades, e ainda bem, porque a gente mora aqui no Garcia, né? Morava ali no Garcia, na Souza José, na Rua 13, que você conhece bem. Sim, né? sim. Assim, a Universidade Federal era um sonho distante para aquela juventude ali. Ou jogava bola, ou ia pegar manga, ou virava paciente do Hospital das Clínicas. E hoje você tem essa possibilidade daquela juventude dali, de Engenheiro de Brotas, Engenheiro de Federação, Fazenda Garcia, Calabá, chegar nas universidades, ocupar esses espaços, né? Não só o acesso, mas também questionando os cânones das universidades, ocupando esses espaços, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer, essa mesma juventude, nessa faixa etária, com a mesma cor, que ainda que são o alvo da violência. Então, a gente vive essas contradições e tem caminhos. Né? Agora, precisa ter uma decisão política que, de fato, nós queremos igualdade para valer. Porque ao vencer, ao mitigar os efeitos do sexismo e do racismo, é uma forma de você gerar trabalho, renda, gerar inclusão. Né? Salvador pode ser um espaço, se devidamente se tomar as decisões adequadas, recuperação das escolas,
você ter um ensino público de qualidade, seja no fundamental, seja no ensino médio, com possibilidades dessa massa, dessa juventude poder chegar, aí eu digo para você, nós temos assim, construímos uma janela de oportunidades. A exemplo do que vai ser regulamentado hoje, né, agora há pouco, aqui umas 9 horas, lá na Igreja do Rosário dos Pretos, do Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. Eu fui o relator, demorou 2 anos para essa regulamentação, mas ali nós temos uma janela de oportunidades. Agora, vai ser preciso pressão social. Muita para poder pressão. A lei não ficar só sendo um conjunto de boas intenções. E a Prefeitura tomar uma decisão estratégica de que deseja, de fato, implementar. Aí eu diria para você que a gente começa a andar a passos largos, porque agora a gente ainda está tateando com uma possibilidade. É como se fosse assim, você tem um Usain Bolt para correr 100 metros, aí é como se estivesse com a gente correndo 100 metros, porque se você não é treinado, você não vai fazer abaixo de 10 segundos. Eu acho que esse é um momento que temos que aproveitar essas oportunidades, porque quando não aproveitamos, isso está custando a vida dos nossos. Vereador, em 10 segundos, porque nosso tempo já está terminando, já terminou inclusive, mas Nardelli tem uma pergunta para fazer. Eu gostaria muito, eu sei que Abraão já sinalizou aqui o nosso tempo, vereador, de te fazer uma pergunta com relação ao caso das escolas, né, do que tem acontecido, os casos de racismo nas escolas. Eu queria ouvir sua opinião, qual deveria ser uma providência da escola? Muita gente pede a expulsão desses alunos, outros já acreditam que expulsar seria lavar as mãos e devolver o problema para a rua. O que é que o senhor acha que deveria acontecer com esses alunos? Eu acho que a escola deveria utilizar a 10.639 e a 11.645, são leis que estão aí, ou seja, educação para as relações raciais, para poder mitigar os efeitos. Não vai evitar que aconteça, mas a escola tem um papel de educar, né? Um papel pedagógico. Então, são jovens que estão em formação, agora precisa também ver o que é que... Porque tem coisas que vêm de casa, né? Então, precisa ver quais são as atitudes dos pais, porque se os pais passam a mão pela cabeça, você aprende a ser racista na mesa de casa. Né? Naqueles comentários ali, as crianças, Mandela dizia, as crianças não nascem racistas, elas se tornam. Vem de casa. É dentro de casa que a mamãe e o papai dizem assim, não fique ali, venha pro lado de cá, não é ali que você tem que ficar. Venha pro lado, você é claro, é dentro de casa mesmo, é dentro de casa, vereador, é dentro de casa, então, você tá certo. O que eu diria, Zé, tem um documentário importante chamado Olhos Azuis, e as pessoas deveriam assistir esse documentário quando a protagonista diz, eu aprendi a ser racista sentado no colo da minha ama de leite. Né? Então, assim, isso ela está falando dos Estados Unidos nos anos 60, mas isso vale até os nossos dias. Então, eu entendo que uma saída seria a educação para as relações raciais, que as escolas não fizessem só a retórica e ficassem agindo como se fosse o bombeiro. Né? O bombeiro chamado para apagar incêndio. Mas quando você tem um bombeiro para discutir as normas de segurança, ele faz um trabalho preventivo. Então, para, de fato, você ter uma cidade melhor e ter uma educação voltada para a diversidade, eu entendo que essa educação precisa ser uma base, na base curricular, ser a matéria mais importante. Também acho. Educar para as relações raciais. Isso. Aí poderemos ter um outro cenário. Mas, enquanto esse dia não chega, esses casos vão acontecer, a gente está aqui para combater, para vocês denunciando, as pessoas denunciando, denunciem. Chamar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a CEPROM, a CEMU, porque é com denúncia que, no mínimo, você gera um constrangimento para essas pessoas. E punição. E acho que a punição racista ao aluninho de 16 anos, ao aluninho de 15 anos, ao aluninho de 17 anos, são menores. Punição pesada. E é de imediato. Não tem que demorar 10 dias, 15 dias. Cuidado, porque a imagem da escola é no ato. Foi afastado. Precisa dizer também que não é brincadeira. Porque é uma brincadeira que custa vidas, que leva à morte das pessoas, um adoecimento mental. Quando acontece, você leva isso para todo e sempre. Né? É preciso não ter ciência disso, porque as crianças negras passam por esses constrangimentos e isso é levado para toda a vida. Cada um termina virando pessoas com uma série de problemas mentais em função disso. Um abraço, vereador Silvio Humberto. Outros, e até a próxima, querido. Tchau, tchau. Grande abraço aí. Valeu, Zumbi. Valeu, Dandara. Salve o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Um grande abraço.